por essa oportunidade. Agradeço a Deus pela vida do pastor Adriano. E já é a terceira vez hoje que eu estou aqui, né? Já estive durante o primeiro encontro de casais, né? Era o primeiro, né, Adriano? E nessa conferência de aniversário, ele me convidou, me passou os temas, como eu falei ontem aqui, e eu fico imaginando, né, o crescimento de uma igreja. O tema não diz respeito exatamente a crescimento de igreja, mas ele diz respeito às responsabilidades do pastor com a sua igreja, como nós falamos ontem. Tinha vários pastores aqui, e eu direcionei a palavra aos pastores e aos futuros pastores, aos que aspiram ao episcopado, como a palavra de Deus chama aqueles que almejam o ministério santo da palavra, do pastorado. E eu mostrei lá as responsabilidades do pastor com a sua igreja. Ontem quem estava aqui teve a oportunidade de ouvir. Foi me passado o tema também para hoje, a responsabilidade da igreja com o seu pastor. Já é diferente, porque ontem era a responsabilidade do pastor para com a sua igreja, e hoje a responsabilidade da igreja para com o seu pastor. Grande é o teu galardão no céu, né? Nesse calor só vai comida água, né? Mas aí, irmãos, eu queria relembrar um pouco do que nós falamos ontem, sobre a responsabilidade do pastor com a sua igreja, né? Quando nós refletimos sobre essas responsabilidades, e eu falei que o pastor, usei o texto, eu vou usar o mesmo texto hoje. Você pode até abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 12. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Você pode ficar sentado aí mesmo. Nós vamos ler o 12 e o 13. Ontem eu tratei somente no versículo 12. E ele diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Essa porção da palavra de Deus está contida nos diversos preceitos que o apóstolo Paulo fez já no final da sua primeira carta que ele escreveu aos Tessalonicenses. E nesse versículo 12, a gente percebeu aqui que há 3 responsabilidades dos pastores para com a igreja, o que foi falado aqui ontem. Eu vou relembrar para a gente poder passar para a responsabilidade da igreja para com o seu pastor. A primeira responsabilidade do pastor para com a sua igreja é trabalhar entre as ovelhas. É isso que ele diz aqui: vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. De acordo com o dicionário Strong, que é um dos dicionários que a gente pesquisa muito para ter ideia, porque existe, para ter ideia do termo correto que é usado ali, do seu significado, porque a interpretação bíblica, ela não é só você pegar e ler, porque esse texto aqui foi escrito há 2000 anos atrás, há um espaço de tempo muito grande, há uma cultura, há uma diferenciação. Foi escrito principalmente em outra língua. Justamente por isso que a gente precisa buscar o conhecimento lá atrás do que aconteceu naquele dia, qual era a cultura daquele tempo, por que Paulo usou esse termo trabalhar. Porque se eu for falar em trabalhar, aqui é comum para nós trabalharmos, mas a palavra usada aqui para trabalhar, o verbo que ele usou aqui, significava, e ainda significa ficar
cansado, fatigado, exausto com aquele trabalho. Ou seja, é um trabalho com empenho exaustivo. Foi isso que nós vimos aqui, foi apresentado aos pastores e aos pretensos pastores. Quando você for trabalhar na obra do Senhor, lembre-se de uma coisa: Deus exige de nós, de vocês também, de cada um de nós, que nós não venhamos nos poupar na obra. Da mesma forma que Ele dedicou-se, dando a sua própria vida em favor de nós, Ele deseja o mesmo de nós. E foi isso que nós vimos ontem aqui. E o objetivo principal desse trabalho é porque muitas vezes eu já vi muitas vezes, vamos fechar o sinal ali, vamos fechar a rua, vamos fazer um evento, vamos fazer isso e aquilo outro, vamos sair para evangelizar, entregar folheto, e no final não dá em nada. Não tem um objetivo, não tem um fruto, porque não foi algo planejado, primeiro com oração, não foi algo que trouxe resultados. Mas esse trabalho aqui, Adriano, eu acredito que há mais algum pastor aqui? Só você. Então, esse trabalho aqui, ele tem que ter um fruto. Não adianta o Adriano se exaurir, morrer de trabalhar numa linguagem bem compreensível e não trazer resultados. Não vê resultados. Então, para isso precisa ser avaliado. Você mesmo precisa avaliar o seu trabalho, os pastores precisam avaliar o seu trabalho, as meninas que louvaram aqui agora há pouco precisam avaliar a sua adoração, os meninos que tocaram aqui precisam avaliar a sua instrumentalização. Cada um de nós que chegamos aqui precisamos fazer alguma avaliação nossa do trabalho santo que nós estamos prestando ao Senhor, porque você está prestando um trabalho de culto. Como é que está seu coração? É quase morrendo? Porque tem crente que canta assim: eu quero ser misericórdia. Você está na presença do Deus Santo e está morrendo. Aí de repente, quando alguém se alegra, diz: ixi, rapaz, esses irmãos aqui são irmãos de fogo. Não, irmão, porque nós estamos na presença do Deus vivo. Deus é vivo, Ele não é um Deus de mortos. Então a gente tem que estar alegre, tem que estar feliz por isso. Esse é um trabalho de culto que alegra o coração de Deus. E ontem eu acredito que muita gente ficou, se tivesse pessoas de outras igrejas, que tem crente que pega uma marcação do seu pastor e diz: olha, ele está ouvindo hoje, né? Mas não é assim. Você também está prestando um serviço de culto a Deus. E a gente precisa desse ânimo, esse vigor, essa garra, esse amor de adorar a Deus, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Se a gente crê que Deus está presente aqui, eu não posso estar com aquelas minhas obras mortas. Como eu falei ontem aqui, citei Romanos 2, 12, 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. Não é mais sacrifício morto, não. O sacrifício morto passou. É sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o culto racional. Esse é o nosso culto racional. E às vezes a gente, por questões das antigas fábulas, a gente fica se restringindo em adorar o Senhor em espírito e em verdade. E o trabalho de culto sai triste, mais do que eu acho que até Jesus sai daqui chorando, com tanta tristeza na vida de ver o povo quase se acabando. Então, queridos, a gente precisa colocar na nossa mente que aqui também é um trabalho de culto ao Senhor. E quando foi falado ontem sobre o trabalho dos pastores, eu acredito que muita gente ficou: ele é tão lindo. Mas o pastor precisa trabalhar com todo o esforço, com todo o empenho, para que ele veja o resultado desse trabalho. Mas enquanto a gente estiver com o coração fechado, o trabalho do pastor não vai surtir efeito.
porque nós somos crentes no Senhor Jesus, nós somos servos de Deus, entregamos nossa vida ao Senhor e às vezes fechamos o nosso coração até para a sua própria palavra. É uma realidade. E foi um dos fatos que foi mostrado aqui os pastores ontem. Trabalhe entre as ovelhas, mas trabalhe incansavelmente. E esse incansável é no sentido de até você ver resultado. Você está vendo o resultado do trabalho das mãos que você está fazendo. Eu tinha um grupo de casais lá na minha igreja que eu comecei a trabalhar com aquele pessoal e tinha um rapazinho lá, um casal que o pessoal dizia: rapaz, esse aí, macho, vai te dar tanta dor de cabeça. Hoje é uma bênção. Agora por quê? Porque eu fui até o fim com ele. Até o dia da mulher dele pegar e dizer: eu vou embora de casa, vamos lá em casa mais eu, tirar minha mala, porque eu tenho medo até dele fazer uma besteira comigo. E eu cheguei lá, botei no meio da parede que o homem é você, casou-se com uma mulher e não respeita ela. Você está dando uma de moleque. Desse jeito. Aí ele, nunca, aqueles que lideraram ele nunca falaram com ele assim. Eu não estava com raiva dele não, estava cheio de amor, por isso que eu disse a verdade a ele. A verdade precisa ser dita às vezes. E de repente aquele homem, eu olho hoje ele batendo foto com a mulher, com as filhas, a maior alegria do mundo. Olha isso, pastor. Então, foi um trabalho duro? Foi, que eu fiquei com medo dele vir para cima de mim. Mas serviu. E isso não é um único exemplo, não, são vários. São vários exemplos que a gente chega e fala a verdade, que é um trabalho de estar lá continuamente. 3 vezes por semana eu estava lá: como é que está a sua vida? Vamos orar, vamos seguir em frente, esqueça essas bobagens, deixe de ser menino, que é o cara dos 40 anos, deixe de ser menino, vamos caminhar. E foi, caminhou, acaba pegou corda mesmo, como a gente diz no nosso linguajar, e está lá caminhando. Isso é trabalhar entre os irmãos, trabalhar para ver resultado. Aí quando eu olho para a vida daquele casal, aí eu fico feliz. Senhor, eu já recebi minha recompensa. Graças a Deus. E o segundo ponto que eu tratei ontem foi do pastor presidir no Senhor, que é justamente isso, de você chegar lá e você se interessar pela vida da pessoa, governar. Pastor, não manda na minha vida não. Manda porque ele está aqui representando Deus. Ele é um representante de Deus. Agora o sistema papal vai vir para a igreja. Ele é um vicário Del Rex, né, Adriano? Ele é um vicário do rei, mas ele é um representante de Deus. É alguém que Deus escolheu para colocar na liderança dessa igreja. Por isso que ele tem obrigação de presidir, de governar, estar à frente, liderar, não como o mundo lidera. Eu mostrei o texto ontem, eu estava vendo aqui de Lucas, capítulo 22, 25, que diz que os reis dos gentios dominam sobre eles, e que tem autoridades sobre eles, mas entre vós não é assim. Aquele que governa é como quem serve. Então ele vai servir, mas com autoridade, presidindo, governando, lhe ajudando a direcionar a sua vida. Então o terceiro ponto ontem, que tem a ver com esse aqui, é a função do pastor, a responsabilidade do pastor, além de trabalhar exaustivamente, presidir a igreja, governar. Não tem esse negócio a palavra final na igreja é do pastor, porque a Bíblia diz lá em Hebreus que é ele que vai prestar conta diante de Deus pela vida de cada um de nós. É ele. Então a responsabilidade é dele. Quando Deus chamou Adão, vem cá meu filho, prestar conta comigo. Adão podia não, porque o bicho era carne de pau, e disse: Senhor, foi a mulher que tu me deu. Ele já transferiu a culpa, né? Mas Deus colocou a responsabilidade em cima dele, porque ele era o cabeça, colocado ali como cabeça. E o pastor vai ter a mesma responsabilidade diante de Deus. Então, quando o seu pastor quiser governar ou ajudar a governar a sua vida, submeta-se. Submeta-se, porque ele vai prestar conta da sua vida diante de Deus. Claro que há meios de se liderar. O Adriano estudou para isso. Ele sabe o que é uma liderança pastoral. Não é a liderança
como o mundo, é uma liderança que serve. Amém? E durante essa liderança vai vir as admoestações, que é a terceira responsabilidade do pastor. Admoestar é um ensino corretivo, como eu fiz com o rapazinho lá, nas qualificações pastorais lá de 1 Timóteo. Ele diz que o pastor tem que ser apto a ensinar, ele tem que ter essa habilidade de controlar, ele tem que ter esse equilíbrio para não perder a ovelha, para não deixar a ovelha se desgarrar, mas ele precisa ensinar, admoestar, e admoestar não é somente ensinar, é ensinar corrigindo. A questão é ensinar corrigindo. Então os pastores vão ficar cientes que eles sabem disso, ou relembraram, e os que pretendem um dia governar a casa do Senhor tenham isso em mente. Precisa trabalhar exaustivamente, precisa saber governar como um servo, e precisa admoestar, que é uma instrução para transformar o caráter daqueles que se rebelam. É isso que Deus requer de um pastor, né? No mesmo texto, como nós lemos aqui, 1 Tessalonicenses, que ele estava recomendando que acatasse com apreço os que trabalham entre vós e vos presidem no Senhor. E aqui nós tiramos essa mensagem da responsabilidade do pastor com a sua igreja, que é trabalhar entre as ovelhas, presidir no Senhor e admoestá-las. No mesmo texto tem as responsabilidades da igreja para com o seu pastor. No nosso tema anterior, nós tratamos do trabalho do pastor, mas quando Paulo falou sobre o trabalho do pastor, ele recomendou: acateis com apreço. Essa é a primeira responsabilidade da igreja para com o seu pastor. Acate-o com apreço. Alguém aqui conhece o Código Penal? Sabe que lá há desacato, não é isso? Então, se há desacato, é um antônimo de acatar. A questão aqui, como eu falei, do tempo e da língua em que foi escrita, a gente tem ideia que acatar é somente cumprir ordem, né? Se eu acato a autoridade, eu vou cumprir as ordens dela. Se eu não cumpro essas ordens, eu estou desacatando. Mas a ideia aqui, vou botar meu inimigo número 2, que o primeiro é o paletó, o segundo é o óculos. Também que eu vou para o céu, o corpo vai ser transformado. Então, acatar com apreço, no nosso dicionário, seria cumprir algo que foi estabelecido, ou simplesmente obedecer. A língua original, o grego, ele traz uma visão mais ampla e dá maior compreensão ao texto. Aí eu procurei lá, pesquisei, e foi determinado o seguinte: acatar tem o sentido de ver. Quando ele diz acateis com apreço, ele está dizendo veja com apreço, ou seja, perceber com os olhos, perceber por algum dos sentidos, perceber, notar, discernir, descobrir. Veja que não é somente acatar uma ordem, é você fazer uma investigação para poder acatar. Amém? Então essa é uma das responsabilidades da igreja para com o seu pastor, ou melhor dizendo, voltar os olhos, a mente, a atenção a algo ou ao bem. Acatar com apreço é você se dedicar em ver a necessidade daquela pessoa, ter consideração por alguém, respeitar, estimar aqueles que trabalham entre vós. A melhor tradução que poderia ser feita era essa: tenham consideração por aqueles que trabalham entre vós, respeitem eles, estimem eles. Então essa é a primeira responsabilidade da igreja
igreja para com o seu pastor. Ontem, o pastor que falou sobre isso, né? O pastor Davi, ele falou justamente sobre isso. O Adriano é um menino novo, está dedicando sua vida, então dediquem-se também à causa, dediquem-se também à obra, dediquem-se também, amem o seu pastor, porque ele foi colocado aqui por Deus. Ele foi colocado aqui por Deus para pastorear cada um de vocês. Amém? Então poderíamos entender como uma igreja que reconhece o trabalho do seu pastor, e esse reconhecimento é demonstrado em atitudes. Lembra dos resultados? Quando você toma um copo com água, você quer um resultado, que é saciar sua sede, não é isso? Então eu estou saciando minha sede, molhando a minha boca, eu estou obtendo, isso são resultados. Mas eu digo, eu amo meu pastor, eu estou com ele, eu chego junto. Vamos ver na hora H, né? Acatar com apreço é isso, é estar nos momentos da necessidade. Eu sei que a igreja aqui é pequena, mas eu não ia falar não, mas vou. Ontem eu fiquei assim meio esquisito vendo o Adriano chegar aqui, pastor Adriano, e sair aqui com 55 bandeiras carregando aqui. Aí eu fiquei pensando, cadê os obreiros da igreja que não organizaram isso, não chegaram mais cedo? Porque o culto estava marcado, me perdoe a sinceridade, eu acho que eu estou no meio da família de Cristo, eu posso falar com liberdade. Eu cheguei aqui 7 horas, quando o culto estava marcado para 7 horas, eu cheguei 10 para 7. A igreja estava toda fechada, eu disse, pronto, o culto não é aqui não, então eu errei o endereço. Isso aí devia doer no nosso coração. Vocês são a igreja, vocês são essa igreja aqui. Viu? Se Deus plantou vocês aqui, Ele tem um propósito para a vida de vocês. E se vocês fugirem desse propósito, vocês vão prestar conta diante de Deus. Ontem muita gente ficou, o pastor está ouvindo. Agora quem vai ouvir é você, porque tem responsabilidade da igreja para com o seu pastor. Porque a responsabilidade da igreja para com o seu pastor é a responsabilidade da igreja para com a obra de Deus, para com Deus. A gente precisa colocar isso na mente. Enquanto a gente não tiver isso no coração, a gente vai continuar errando, cometendo coisas que não agradam a Deus. Então, queridos, foi uma das observações que eu fiz. Quando os pastores chegam lá na nossa igreja, o culto está pronto. O pastor pode não estar, mas o culto começa. O pastor às vezes está lá no aconselhamento pastoral, lá na sala pastoral, mas o culto está começando, porque o ministério do louvor toma à frente, tem um presbítero ou um diácono dirigindo, e assim, o pastor não precisa estar correndo, o microfone está direito, não. Isso eu estou falando de prática do que é acatar com apreço aqueles que trabalham entre nós. Amém? E eu acredito assim, como a igreja está recomeçando depois da pandemia, não é isso? Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente ofertar a nossa vida. Está aqui, Senhor, está aqui a minha vida. A história que eu volto a repetir é o versículo que eu amo, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Acatar com apreço aqueles que trabalham entre vós envolve tudo isso. E quando envolve tudo isso, precisa ter um reconhecimento demonstrado em atitudes. Reconheça o seu trabalho também percebendo as suas necessidades. O
os membros da igreja têm que estar atentos para que as necessidades do pastor também sejam supridas, porque ele está dedicando, por recomendação de Deus, a sua vida por inteiro, o seu trabalho com exaustão na casa do Senhor e por conta das nossas almas. Então, como eu falei ontem, precisa de uma certa reciprocidade. Mas ele faz por amor a Deus. Sim, mas o próprio Deus deseja que nós tenhamos essa reciprocidade entre os que trabalham no nosso meio. Por isso que foi escrito em 1 Tessalonicenses 5,12: acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Essa é a responsabilidade da igreja para com o seu pastor, e essa responsabilidade não pode ser só verbal, ela tem que ser demonstrada de uma forma que eu possa perceber. Uma das demonstrações é suprindo as suas necessidades materiais. Eu não sei nem se o Adriano quer que eu fale isso aqui, mas a igreja que não sustenta o seu pastor, que não supre as suas necessidades materiais, ela está limitando o seu ministério. Porque tem uma mulher, tem filhos, ele tem uma casa, como que é uma beleza? Não pode dizer não, né? Mas é assim, gente. Ele é um ser humano, ele se alimenta, ele precisa de um transporte, ele se veste, ele tem uma esposa, ele tem filhos, ele precisa educá-los, ele precisa investir no ministério dele, da leitura, de várias coisas. Gente, isso custa dinheiro. Vocês já ouviram falar em dinheiro? É uma coisa boa, né? Mas isso custa dinheiro. Então quando eu acato com apreço aqueles que trabalham entre a minha igreja, eu percebo as suas necessidades, e dentre elas estão as necessidades materiais. Eu estava vendo a frase de uma freira, que ela disse o seguinte: é justo que muito custe o que muito vale. Que frase bonita, né? Que frase impactante para o nosso momento. É justo que muito custe o que muito vale. Qual é o valor que você dá ao trabalho que seu pastor faz no seu meio? É justo que muito custe o que muito vale. Quanto custa o tempo do seu pastor? Depende do valor que eu dou ao tempo que me favoreceu. Por exemplo, o tempo que um pastor se dedicou a mim, eu coloquei o meu exemplo, em oração, em acompanhamento, em pregação do Evangelho. Sabe por quê? Porque hoje eu estou aqui pregando a palavra. Mas essa mocinha aqui, linda e maravilhosa, sofreu tanto nas minhas mãos, eu bêbado por aí, atirando no povo, levando tiro. E o Evangelho me alcançou pela mão, pela voz de um pastor. Porque quando eu me vi lá com um revólver na cabeça querendo me matar, o local que eu fui foi lá para a casa dele, chorando: pastor, eu quero aceitar a Cristo. De 12 ou 15 anos que ele pregava o Evangelho para mim. Então teve um preço a minha vida. Então eu valorizo a vida daquele homem, porque teve um preço. Eu vi o trabalho que ele fez para que a minha vida fosse edificada. Se hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus, é porque alguém batalhou pela minha vida. Mas não foi Cristo? Foi, mas Cristo usou um ser humano, e esse ser humano tinha suas necessidades. É tanto que eu de vez em quando eu estou lá, não estou mais na igreja dele, estou vivendo a minha vida eclesiástica, mas aí de vez em quando eu estou lá. Ele é meu amigo, é uma pessoa de alta estima e alta consideração, porque eu acato com apreço a vida daquele homem. E é assim que a igreja precisa olhar para o seu pastor. É assim que a igreja precisa perceber as suas necessidades. Ele tem necessidades materiais. Um pastor que não tem, eu volto a repetir, as suas necessidades materiais supridas por sua igreja, ele se torna limitado em seu ministério. E essa visão do sustento pastoral não é humana, ela é divina.
é uma visão de Deus, porque essa visão de Deus está chegando a um pastor. Eu queria que ele trouxesse as ovelhas dele, porque ontem ele ouviu e as ovelhas. Ontem ele ouviu, mas as ovelhas dele precisavam ouvir hoje. Rapaz, cadê suas ovelhas? Trouxe também. Então, gente, o pastor ele precisa ter as suas necessidades materiais supridas. E como eu estou dizendo, isso não é uma visão somente do homem, não. Porque houve vários escândalos aí. Eu fui tesoureiro numa igreja aqui durante 16 anos. Mas no dia que me chamaram para ser tesoureiro, a primeira exigência que eu fiz, eu não sei, Adriano, se o pastor Valdir falou isso, mas a primeira exigência que eu fiz foi que a primeira condição que eu impus foi que houvesse um relatório financeiro mensal prestando conta com a igreja e que tudo que fosse comprado na igreja fosse com nota fiscal ou então uma notinha daquela do mercantil. Porque dinheiro, quando se trata de dinheiro, meu amigo, o pessoal fica assim meio buracular. Aí chega o meu filho que tocava lá: pai, eu comprei uma bateria para o violão. O senhor pode me repor? Eu era o tesoureiro da igreja. Posso, filho, me dê a nota fiscal. Ah, pai, eu esqueci. Amém, vai ficar de oferta para a igreja, porque sem nota fiscal você não recebe. Aí a turma dizia que era chato, ó. Aí chega as irmãs lá da higienização da igreja, né? Tinha aquela merceariazinha em frente à igreja, o seu Chico, não sei o que lá. Aí, não, o seu fulano lá não tem a noitinha não. Pois arranja um lugar que tem, porque enquanto a senhora não tiver, o dinheiro que a senhora gastar lá vai entrar como oferta para a igreja. Então o negócio foi bem controlado e todo mês porque a gente prestava conta com aquele dinheiro da igreja e a notinha era apresentada. Tudo direitinho. Passei 16 anos lá, não tive problema nenhum com ninguém, nem com finanças, né? Por que eu fiz isso? Porque quando se trata com dinheiro, aí o pessoal lá fica todo por ali. O pastor está enricando. O bicho é comido já. Quando estiver enricando, aí é que o pessoal vai falar. Mas aí você precisa colocar na sua cabeça, a igreja precisa colocar na sua cabeça que suprir as necessidades do pastor está dentro dessa necessidade material. E como eu falei, não é apenas uma visão humana, é uma visão divina. 1 Coríntios capítulo 13 e 14, o apóstolo Paulo, doutrinando, discipulando aquela igreja, ele diz assim: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, né? E muita gente vai aí ouvir meias verdades na internet que falam, condenam o dízimo. Ele diz: não, o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Paulo está citando realmente o Antigo Testamento. Comem do que é do templo. Tudo bem, está se referindo lá ao sistema levítico de sustento dos antigos sacerdotes. Ele diz: e os que de contínuo estão juntos ao altar, participam do altar? Paulo está fazendo uma pergunta ao povo da igreja de Corinto. Aí ele vai e transfere isso para o Novo Testamento. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu sei que o Adriano trabalha fora, ainda trabalha fora, mas eu vou lhe dizer uma coisa: isso é um prejuízo para a igreja. Isso é um prejuízo para a igreja. Bota na sua cabeça que o pastor trabalhar fora é um prejuízo para a igreja. Ah, irmão, os tempos são outros, os tempos são modernos e não sei o quê. Aí começam a surgir aquelas coisas. Mas infelizmente, se o pastor tiver tempo integral para a sua igreja é mais saudável espiritualmente. Amém? Então, queridos, é uma das ordenanças também, aqueles que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho.
1 Timóteo capítulo 5, 17 e 18, ele diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Aí quem não gosta disso vai para a tradução que diz de dupla honra, né? Só que vai ter que ler o resto do versículo, ou então ele vai estar querendo inventar história, porque o resto do versículo diz: os presbíteros que presidem bem, né, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaceis o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Ok? Eu espero que a gente possa compreender com essas palavras que acatar com apreço o seu pastor, que é uma das responsabilidades da igreja para com o seu pastor, envolve o seu sustento financeiro, que não é coisa de homem, é coisa determinada por Deus. A segunda necessidade que eu percebo numa igreja em relação ao pastor foi o que eu acabei de falar aqui. Não é que seja indigno o pastor estar carregando bandeira, não, mas ele seria mais, como eu posso dizer, não é útil, seria normal ele estar na porta da igreja recepcionando seus convidados, porque ontem era um dia especial. Mas o pastor estava aqui carregando bandeira, o pastor estava aqui preocupado se os ventiladores estavam funcionando, o pastor estava. Era tanta preocupação que eu estava pagando ele. Me incomodou aquilo ali. Agora, eu espero que o mesmo incômodo que eu tive, a igreja também tenha. A igreja também tem. E quando foi passar aí a preocupação de fechar a igreja? Meu filho, pelo amor de Deus. Levante diáconos para fazer esse trabalho. Sabe por quê? Porque o pastor tem tanta preocupação que ele acaba esquecendo da palavra. Tanta preocupação que ele acaba esquecendo da palavra. E a recomendação dos apóstolos foi essa: olha, separe diáconos, porque as mulheres gregas estão reclamando aqui das questões sociais da igreja, da ajuda. Então, é preciso que haja pessoas para resolver esses pequenos problemas da igreja, para que nós nos dediquemos à oração e à ministração da palavra. Foi para isso que Deus levantou o pastor, para que ele ore pela sua vida, para que ele lhe acompanhe, para que ele cumpra o seu ministério da palavra, de ensinar a palavra a cada um. Mas enquanto a igreja não acatá-lo com apreço, devolvendo o que pertence a ele, que é a honra de sustentá-lo financeiramente e ajudá-lo nas pequenas coisas, o pastor vai estar ocupado com tanta coisa que vai deixar a palavra de lado, e aí a igreja morre e você morre junto. É desse jeito, a igreja morre e o crente morre junto. Por isso que tem igrejas que não sobreviveram à pandemia. Essa aqui ainda sobreviveu, né, Adriana? E agora vai para frente, se Deus quiser, em nome de Jesus. Você crê? Trabalhe, viu? Mas trabalhe até ficar feio. Não precisa muito não, né? A responsabilidade da igreja. Atos 6, 2, 4 diz: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos. Presta atenção nisso aqui, irmão. O que eu estava falando aqui, eu estou dando o exemplo só das bandeiras, mas o Adriano estava olhando muita coisa aqui e eu observando. Ele disse que de vez em quando eu dou uns conselhos a ele, mas porque o meu juiz é menorzinho que o dele. Eu acho que eu passei 31 anos aí, né, coronel, tratando lá com a vida do povo na rua aí, na polícia. Aí o cara fica meio doido. Mas aí você percebe que não está certo.
O Adriano era para estar ali recepcionando as pessoas no RBM. Era para estarem ali. E quem era para estar fazendo esse serviço eram os obreiros da casa do Senhor, os diáconos. Era para ter essa preocupação. Isso é acatar com apreço o seu pastor. Mas o crente chega ali, nem orar a hora. Chega, se senta, dorme. Quando termina o culto, ele acorda e vai embora. Acate com apreço. Tem que ter responsabilidades de ajudar o seu pastor. Aí o Lucas escrevendo em Atos 6:2-4 ele diz: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas, a diaconia. Servir as mesas inclui tudo que é serviço na igreja. Não é para negligenciar a palavra, vai servir as mesas. O ministério, me perdi. Não é certo negligenciar o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, acatar o pastor com apreço, uma das responsabilidades da igreja é sustentar financeiramente e ajudar no trabalho santo do Senhor. Amém? Amém. Entra aqui os irmãos, o serviço dos diáconos, entra as tias para cuidar das crianças. Eu não sei nem se tem salinha aqui ainda. Os auxiliares do serviço da igreja. Mas eu não fui ainda consagrado diácono. Tinha um cidadão ali que ele trabalhava lá na nossa igreja. Nós temos os diáconos, mas antes nós temos os obreiros. Aquele pessoal cuida do trânsito, cuida da coisa mais pesada e cuida do trânsito da igreja, muito bem cuidado, graças a Deus. E tinha um cidadão lá que era obreiro, né, os obreiros que cuidam do trânsito, e eles recebem ordem: ó, irmão, vá para ali, faça isso assim, assim. E um dia esse rapaz, ele tornou-se líder de MMI. Cadê o Felipe? O Felipe está fazendo MMI, né? Que é um ministério de casais. Aí ele tornou-se líder de MMI. Aí o líder do trânsito chegou para ele e disse assim: irmão, hoje você vai lá para aquela esquina. Eu agora sou líder também, viu? Cuidado como fala comigo. Oh Jesus, é para servir, é para servir com prazer. Era a mesma coisa, mas o cara tinha. Aí às vezes eu não sou diácono, eu não vou fazer. Olha, quando eu estava lá na Igreja Batista Regular, eu participei de um congresso lá no Iguatu, e uma das coisas que eu gravei bem: pastor, fique sem nenhum diácono, mas se ninguém durante o ano demonstrar que é um diácono, não levante ele no fim do ano. Eu não sei como funciona aqui. Os diáconos aqui na minha igreja são permanentes. Porém, a gente está pensando até em deixar de 2 em 2 anos, porque tem uma dor de cabeça. Aqui é por lá que aparecem esses que vêm com a glória, cuidado. Né? Aí, lá eu ouvi uma coisa do pastor, ele disse: olha, o diácono, aquele que quer servir o Senhor, ele se revela durante o período sem ter cargo nenhum. Sem ter cargo nenhum, ele se revela que ele é um diácono. E às vezes o diácono não faz a função de diácono, porque ele só tem um título. Ele não é diácono, ele é um título inútil. Mas irmã, a música diz que não há inútil na casa do Pai. Cante aqui isso aí não, eu quero mentira. Eu um bocado de gente inútil. Seja útil. Deus, gente, alguém pode estar dizendo assim: esse louco vem lá da igreja dele, o pastor Adriano, mais doido que ele chama ele, para dizer isso aqui, mas eu estou em casa, que eu estou no meio do povo de Deus. Nós vamos morar no céu e é vizinho. Eu vou mudar o som lá e vou incomodar vocês. Por isso que eu estou incomodando aqui. Pode estar
sua cabecinha. Essa igreja, ela precisa crescer, ela está pequena. Ai, irmão, mas é bom a igrejinha pequena. Igreja pequena, onde Deus falava. É pequena, mas ela pode crescer porque tem almas aqui ao redor se perdendo. Sabe por quê? Porque a nossa preguiça está nos deixando acomodados. Depois eu vou dar uma ideia ao pastor Adriano aqui, para ir na casa de cada um de vocês, formar lá o que nós tínhamos na outra igreja, lá o GBIO. Não sei se você já tem essa ideia ou já passou por isso. Grupo de Estudo Bíblico nos Lares. Qual é o objetivo? Você dá a sua casa para o pastor, você é crente. Aí você oferece sua casa para o pastor e ministrar um curso lá durante, acho que é 6 ou 8 semanas. Pregar o evangelho. Mas não é levar os crentes da igreja, não. Chama os seus vizinhos que são descrentes. Aí você tem que ter um bom testemunho para eles irem. Aí vai juntando uma coisa com a outra. Aí o cara vai, vamos para casa do irmão fulano. Não, eu cheguei lá, o pessoal não foi não, porque não sabia nem que ele era crente. Fala, mas já tem 55 anos de crente. E a rua toda não sabia, ele mora lá há 70 anos. Misericórdia. Aí então a ideia é essa, vai lá, ó, me dê a área da sua casa, vamos começar aqui um ponto de pregação do evangelho. A igreja cresce dessa forma. A igreja cresce dessa forma. Pega aquelas irmãzinhas da vozinha melhor, né? Aí leva elas para louvar, para adorar o Senhor, coisa alegre, para alegrar o coração do povo e também para o povo ouvir a palavra de Deus. É assim que a igreja cresce, Adriano. É desse jeito. Grupo de estudos no lar é só uma ideia, estou só transformando na fogueira. Sabe para quê? Porque ontem nós ouvimos, né, pastor? Que o pastor tem que trabalhar nuamente. Vamos já se isso para tudo. Muito. Aí, queridos, vai entrar os irmãos da diaconia, vai as tias da criança, tudo isso, né? Então você compreendeu o que é acatar com apreço? É ter responsabilidade material pelo seu pastor e ajudá-lo na condução da obra, tendo aquela consideração, aquela estima tão grande, ao ponto de você dizer, pastor, eu estou junto e misturado com o Senhor. Nós vamos chegar junto e essa obra vai crescer em nome de Jesus. É desse jeito. Doe sua vida também. A igreja tem como responsabilidade de ajudar seu pastor. Em segundo lugar, eu vou já encerrar com aquele ela vai estar parado, tá vendo? Ainda é 9 horas, quando nós terminamos meia-noite. Ter com amor em máxima consideração. É isso que a Bíblia diz aqui, olha. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Olha aqui a responsabilidade da igreja para com o seu pastor. Além de sustentá-lo financeiramente, além de ajudá-lo na obra, tem que ter amor em máxima consideração. Paulo é tão detalhista, né? O pastor vai dizer, não, ame seu pastor, mas está dizendo, olha, vocês têm que amá-lo com máxima consideração. Não é uma consideração qualquer, não, é máxima. Alguém sabe aqui o que é máximo? É aquela coisa superabundante em qualidade e quantidade. Você tem que estimar o seu pastor, ter máxima consideração em alta qualidade e quantidade. É isso que a palavra de Deus está recomendando. É a responsabilidade da igreja para com o seu pastor. E às vezes a gente fica estudando isso e de vez em quando eu digo, meu Deus, quanto trabalho de meus pastores, né? Amanhã eu vou ter que ir lá dar um cheiro neles, nos bichinhos. Mas aí, gente, o verbo usado aqui, ele colocou o verbo ágape, agaparo. O verbo ágape é ágape, o amor de Deus. Eu ouvi uma ilustração sobre o verbo ágape, que a gente usa muito, marido, amai as vossas mulheres, né? Aí lá é amor ágape, o amor de Deus. Mas a ideia do verbo ágape depende do seu contexto, porque a Bíblia diz que Demas amou o presente século. Demas amou o presente século. E
e se desviou. O verbo lá é o mesmo verbo ágape. Então a gente precisa traduzir esse verbo para outro significado, ou seja, amar com grande intensidade. Aí cabe tanto que Demas amou o mundo com grande intensidade, como você deve amar sua mulher com grande intensidade, como você precisa considerar, ter seu pastor com grande consideração, com amor, verbo ágape, em máxima consideração. Por isso que Paulo está assim uma substância bem grande, porque o interesse de Deus é que você ajude e ame o seu pastor. Ter em máxima consideração. O verbo ágape dá grande intensidade à ação. Traz, e como eu falei anteriormente, o resultado final tem que ser uma prática. Qual é essa prática? Doe-se a obra de Deus. Doe sua vida, porque Ele doou a sua vida por você e por mim. Amém? Sabe por que Deus faz isso? Porque o trabalho dele é santo. Por isso que Ele manda: honre esse homem, porque o trabalho é santo. Tem pastores aqui, honrem eles, porque o seu trabalho é santo. Por isso que Deus quer que você tenha ele em máxima consideração. Paulo sentiu, Gálatas 4,14, Paulo sentiu e expôs esse sentimento que Deus quer que a igreja tenha pelo seu pastor. Ele disse assim: e posto que a minha enfermidade, Paulo estava falando da enfermidade da carne dele, que é tão famosa, vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo. Olha como é que a igreja tratava o seu pastor, como anjo de Deus, como o próprio Cristo. Eu me lembro quando o Papa chega aí nessas regiões, o pessoal se prostra diante dele, beija os pés dele. Não vamos fazer isso com Adriano, não, em nome de Jesus. Mas respeite, tenha consideração, ame-o, sustente, ajude ele na obra. Diga: pastor, estou junto e misturado com o Senhor até o fim. Isso aqui vai crescer e nós vamos em frente. Essa é a vontade do Senhor, e talvez por isso que Deus me colocou aqui para pregar. Talvez não, tenho plena convicção, porque Ele quer despertar, como eu falei para os pastores ontem. Deus queria reavivar o sentimento pela obra no coração dos pastores e exortar os pretensos pastores a saberem que é o trabalho do Senhor. Então, queridos, Paulo sentiu e expôs esse sentimento que a igreja tinha por ele. Tenha isso pelo seu pastor. E para finalizar, a obrigação, as responsabilidades da igreja para com o seu pastor, além de sustentá-lo, além de ajudá-lo, tem também que obedecer e ser submisso a ele. Hebreus 13:17 diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Recomendação da palavra de Deus: você teme a Deus, você respeita a palavra de Deus, cumpra o que a palavra de Deus está ali recomendando. Obedeça os vossos guias, sede submissos para com eles. Obediência e submissão, porque ele finaliza aqui dizendo que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam, e vivei em paz uns com os outros. Sabe por que Paulo, não, o escritor de Hebreus, disse que devem obedecer os vossos guias e ser submissos para com eles? Porque obediência gera essa paz, de 1 aos Tessalonicenses. Gera paz na igreja quando tem obediência. Submissão traz crescimento numérico e espiritual para a comunidade. Nós tínhamos um irmão lá na igreja, nós tínhamos a assembleia administrativa. Eu não sei como é que funciona aqui, sabe do mesmo jeito?
mas que a gente apresentava o relatório financeiro e as demandas da igreja para a igreja aprovar. Esse irmãozinho, eu acho que ele não tinha algum problema de saúde, quando ele chegava e começava a dormir. Aí dormia. Aí na hora da votação, quem é a favor? Aí o irmão acordava. Eu sou contra. Você é contra o que mesmo, irmão? Não sei não, mas sou contra. Tem alguém que é contra aqui? Tem não, né, Priscila? Deve que ótimo. Olha aí, coronel, ó. O irmão que não concordava com nada, ele tirava a paz da igreja. Está entendendo, irmão? Tirava a paz da igreja. Além de não ajudar, trabalhava. Misericórdia. A gente precisa olhar para a vida dos outros com misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Eu aprendi que é o favor, aquilo que nós merecemos, Deus não nos dá. Não é isso? Todo mundo aprendeu assim? Sabe o que é misericórdia? Duas palavrinhas. Córdia é coração, né? Aí digamos que aqui está o coração. E miséria é você lançar o seu coração na miséria do outro. Misericórdia. Tem misericórdia dos outros, irmão. Porque é assim que a igreja vive em paz. É assim que a igreja cresce. É assim que você cumpre as suas responsabilidades para com o seu pastor, sendo submisso e obedecendo aos vossos guias. A submissão, diz o versículo, é por causa do que está em jogo. Sabe o que está em jogo aqui? Olha aí na sua Bíblia, em Hebreus 13, 17. Veja se você encontra o que é que está em jogo, para que você seja obediente aos seus guias e submisso a eles. Eu vou ler: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, e que façam isso com alegria e não gemendo. A submissão, diz o versículo aqui, que é por causa do que está em jogo. E o que está em jogo é o quê? A nossa alma. E porque ele deve prestar conta dessas almas diante de Deus. Por isso que ele necessita que a igreja o respeite, o ame, trate bem, ajude, seja submissa e obedeça às suas ordens. Amém? Eu encerro com a seguinte reflexão: você tem cumprido suas responsabilidades para com o seu pastor? Responda agora não, viu? Sua vida na igreja traz alegria ou tristeza ao seu líder? Diante do que ouviu, que mudanças preciso fazer em minha vida para ser uma bênção nessa comunidade local aonde o Senhor me colocou? Daqui uns dias eu vou ver se o pastor Adriano vai estar alegre ou gemendo, porque isso foi isso que o versículo diz: para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Se ele gemer, vocês morrem. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Eu queria agradecer mais uma vez. E muitos pregadores costumam pedir perdão por algumas palavras. Se eu fizer isso, Deus vai me castigar. Eu espero somente que não tenha ofendido ninguém, e que, se ofendi, foi para mudanças, e que haja mudança e crescimento nessa hora. Vamos fechar nossos olhos e fazer essa reflexão. Eu sou uma bênção na minha igreja. O que é que eu posso fazer a partir de hoje para assumir as minhas responsabilidades como meu pastor?
E o pastor e os pastores que estão aqui podem refletir também, porque ouviram ontem. Vocês vão trabalhar atualmente no Senhor, porque as ovelhas agora estão doidas para trabalhar, doidas para ajudar a obra crescer. Soberano Deus, Pai eterno, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e aquela que aviva a tua obra, aquela que desperta o teu povo, ó Deus, para poder haver uma transformação de caráter, para que haja alegria no teu povo, para que haja alegria nos teus pastores que o Senhor colocou à frente dessa obra, para que não gemam, ó Deus, por causa das suas necessidades, sejam elas materiais ou espirituais, sejam elas de pessoas para auxiliar, sejam elas, ó Pai, de ovelhas insubmissas que não obedecem aos seus dias que foram estabelecidos por Deus. Que nessa noite, ó Deus, se houver algum caso que haja transformação, mas que acima de tudo, ó Deus, eu desejo do meu coração que não haja, mas que haja um reavivamento do coração dos irmãos, para que cada um possa, ó Deus, perceber a sua responsabilidade para com essa igreja local, não somente com o seu pastor, mas com essa obra que é a obra do Senhor, que o Senhor colocou cada um aqui para que essa obra cresça, e que possam, ó Deus, procurar o seu líder e dizer: nós estamos aqui para o que der e vier, agora eu quero servir. Faça como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A partir de agora eu quero tomar uma decisão na minha vida, para que essa palavra não seja lançada ao vento, e que eu possa, Deus, ter o mesmo sentimento que Paulo teve, de não ter a minha vida por preciosa, mas que eu cumpra o ministério para o qual o Senhor me designou. Que haja renovação nessa casa, que haja crescimento, e que haja, ó Deus, uma liberdade para que possam agir no Senhor e no seu amor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos a Ti e te agradecemos. Amém. Senhor, meu irmão, muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente. Irmãos, com certeza que ontem e hoje aprendemos muito. Nós, como igreja, os pastores que estiveram aqui ontem, o pastor Rocha está aqui com a gente, ouviu um pouco mais de hoje. E o que me vem em mente a respeito disso tudo é que, na medida que aumenta a responsabilidade da igreja, nos seus líderes, no seu pastor, também aumenta a minha responsabilidade ao pastorear a vida de cada um de vocês. Não é pequena, é grande. Aumenta muito, porque recai mais ainda responsabilidades. Tenha certeza disso. Então é uma via de mão dupla. Na medida com que nós crescemos espiritualmente, aprendendo mais da palavra de Deus, mais responsabilidade nós temos. Amém? Agradeço desde já a presença de todos os nossos visitantes que estão aqui com a gente. E quero estar chamando aqui o nosso diácono Luiz, vai estar encerrando. Aqui atrás nós vamos ter um bolo comemorativo aqui, todos estão convidados. Quero estar chamando o nosso diácono Luiz, vai estar encerrando com a oração. Amém? Obrigado, Deus. Oremos então. Senhor Deus, Pai todo-poderoso, obrigado por estar aqui com os irmãos aqui em Cristo, todos que ouviram esse aprendizado, Senhor, esses ensinamentos, e guardemos para as nossas aulas. Ó Deus, que coisa maravilhosa a gente poder estar aqui nessa comemoração de 27 anos da Igreja Batista, Senhor, com esse ensinamento, com a nova roupagem, Senhor. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nos conceda a alegria de voltarmos para nossas casas com a alma lavada, com o Espírito limpo. Em nome de Jesus, e daí virá o que eu oro e peço. Amém, Senhor. Nós temos um lanche aqui atrás, ok? Amém?